Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para mais um vídeo que eu vim tentando fazer. Fiz ontem um lá no Portal das Montanhas, onde eu estava, e já estou de volta aqui em casa, que as pessoas perguntaram, os irmãos, onde é que você está? Que lugar lindo é este? Então, eu estava no Portal das Montanhas, ali em Pacuti, no Hotel Fazenda, onde, como eu disse, a beleza da natureza, atrações que acontecem principalmente para as crianças. É um ambiente familiar, muito agradável. Além da natureza, esse ambiente familiar. Tem circo, tem mágico, tem animais. As crianças adoram. E para os adultos que querem relaxar e meditar, orar, é um lugar muito bom que a gente possa usufruir nesta vida. Então os irmãos perguntaram, eu tinha comentado que estava num lugar agradável, e então, Portal das Montanhas, aqui em Pacuti, no Ceará. Então vá lá no Instagram e vocês poderão aí, na oportunidade, conhecer, porque é maravilhoso. Bem, o tema de hoje, carência da glória de Deus. Uma carência que na vida as pessoas têm por ter criado uma expectativa, uma ansiedade, e ficam esperando o que desejaram. Essa carência vai existir, mas podemos suprir com a palavra de Deus no Evangelho. Encontramos este conforto em conhecer a palavra de Deus no Evangelho, que nos fortalece, que nos edifica, que nos completa. Então, o tema de hoje, eu escolhi a carência da glória de Deus, que aconteceu e ainda hoje se tem essa carência, em que as pessoas com esta carência, insensíveis às vezes por achar que não vai encontrar nas igrejas, que infelizmente é distorcida a palavra de Deus, eles procuram para ouvir a palavra de Deus, se confortar, se consolar e preencher essa carência. Infelizmente, muitas vezes não acontece. São enganados e são extorquidos. Por isso que é importante conhecer a verdade que nos liberta desse jugo da escravidão da lei, que muitos voltaram, receberam a graça da justificação, que é a libertação do poder do pecado, que foi purificado, mas infelizmente muitos voltaram de novo, mantendo-se debaixo da lei que escraviza, ainda como servos, que na verdade somos filhos. Por isso que a importância que eu falei anteriormente em alguns vídeos sobre essa mudança que aconteceu na cruz. O estado que era antes e o estado de vida hoje. Antes, sombras. Hoje, luz. Com o rosto desvendado. Vendo com clareza a glória de Deus. A humanidade trocou esta glória divina pela idolatria e distorceu a imagem divina. Numa condição moral e espiritualmente repulsivas e depravadas.
Nós temos hoje pessoas distantes de Deus ou apenas conformadas com o que tem, com o pouco que tem, e não são felizes. E nós obtivemos esta graça da salvação gratuitamente. Mas para Deus, Jesus Cristo, custou muito caro. E é pela fé na graça que alcançamos o Evangelho e que nós temos que pregar de maneira verdadeira, porque ele pregou. E o Evangelho foi pregado a todas as nações. Ele deu dons para que pregasse o Evangelho a todas as nações, para que acontecesse a revelação dele na cruz. Primeiro, o anunciado. Foi plenamente anunciado o Evangelho, ao ponto do irmão não ter mais necessidade de ensinar outro irmão. E o que temos hoje, nas pregações, é essa distorção da verdade pela mentira. Na própria consciência destes líderes religiosos, com atividades religiosas que não agradam a Deus, cerimoniais, que tudo isso foi extinto lá na cruz. Usam a piedade como grande fonte de lucro. É o que nós temos em algumas igrejas, infelizmente, em que as pessoas são aludidas e ficam alienadas, curvadas a líderes religiosos que têm o seu interesse apenas no seu umbigo. Para eles, quanto mais cheia a igreja, porque a intenção é de recrutar. Não, a palavra de Deus é para congregar e não para recrutar. Recrutar na condição de que fica doutrinados com palavras persuasivas. E Jesus disse: minhas palavras não são de persuasão, de obrigação. Faça isso, não faça aquilo. Se fizer isto, você não recebe. Se você deixar de fazer isso, você vai para o inferno. Enfim, é nessa condição que hoje, infelizmente, nós temos aí falsos profetas, inclusive alguns até se anunciam ser profeta, jovens, que aprenderam o beabá da teologia do engano. Infelizmente é isso. Mas nós temos a palavra de Deus que nos conforta, nos fortalece e nos ensina a verdade, onde nossos olhos são abertos, temos uma visão clara, estamos na luz e não nas sombras. Vamos aqui para as referências. Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24. 23, 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, perdão dos pecados. Em que as pessoas não reconheceram esta grandeza do perdão. Infelizmente, nessa condição de
idolatria, paganismo que nós temos hoje, infelizmente. Vamos para continuando em Romanos, no capítulo 1, versículo 23 também. Romanos, capítulo 1, versículo 23. Lembrando que a leitura que eu faço em algumas referências, em versículos, e é importante que você depois, com prudência, cautela, leia o contexto. É importante que você leia o contexto. Então, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Era um costume da época, a idolatria de imagens, de colunas, de deuses com letra minúscula. Era muito comum. Imagens, inclusive até adoração a astros como o sol, a lua, estrelas, que na época tinha esta idolatria. E hoje ainda temos a idolatria com relação a imagens, né? Vamos aqui para Deuteronômios, no capítulo 4, versículo 16 a 18. Deuteronômios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos ares, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Versículo 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des cultos àqueles. Coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Como também há essa adoração, aí há sol, luas, estrelas. Me fez lembrar aqui uma definição, porque realmente não se explica a Deus, né? Tem até um louvor, não se explica a Deus, né? Mas achei interessante uma definição que Deus, ele tem brilho próprio. Não se viu, ninguém vai ver Deus. Mas Jesus Cristo, sim. Ele veio reencarnado, é a expressão exata do seu ser. Mas Deus, Moisés, ele viu uma sarça, né, em fogo. Então, a se comparar o sol, que tem luz própria, Deus, que tem luz própria. Nós, a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Então Deus reflete em nós a sua luz que está dentro de nós. É uma definição sobre a questão da existência de Deus invisível. Uma lâmpada. Nós somos a lâmpada. Quando você
aciona o interruptor, a energia que dá luz à lâmpada. Então a energia é Deus e nós somos a lâmpada. Quando apagamos, cortamos a energia que dá luz, ficamos no escuro. Não podemos ver os objetos. É como uma casa escura. Você apaga a luz da sua casa, você fica ali tateando, tentando caminhar. Sabe onde estão as coisas, mas ele vai apalpando, tentando caminhar. A mesma coisa são aqueles que estão aí. Tem até essa expressão na Bíblia. Talvez encontrá-lo tateando, porque estou nas sombras. Nós estamos na luz. Obras mortas, pouca fé. Precisamos acender a nossa fé. Como luz, acender, tornar-se forte, para que não haja a carência. Porque se cria uma expectativa, vem a ansiedade, espera, e que às vezes não vem, mas às vezes é ele que está interferindo e as pessoas não entendem por que acontece certas interferências na vida da gente. Mas é porque ele está preparando algo bem melhor do que o que você deseja. Amém? É verdade. Às vezes ele interfere nos seus sonhos, nos seus projetos, mas é porque ele está preparando coisa melhor. Em Romanos, voltando aqui para Romanos, no capítulo 5, versículo 1, 2. A justificação pela fé e paz com Deus. Se você foi justificado, foi. Justificação é a libertação do poder do pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus glorificado. Ele fez a comunhão, Jesus Cristo fez a comunhão entre judeus e gentios, quebrando a barreira da inimizade. Um só povo. Para a reconciliação com o Pai. Na cruz aconteceu a comunhão, a unidade da fé. Quando Jesus de Nazaré, em carne, deu dons para evangelizar, para a cura, para expulsar demônios, em meu nome, vão, até que haja a unidade da fé. Então, os dons foram dados por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele deu, mas até a unidade da fé, que foi na cruz. Então, existe dons? Sim. Só que hoje é mais seletivo. Pessoas que têm a unção com os dons de evangelizar. Profetizar não tem. Porque de profeta só temos um, Jesus Cristo. A lei e os profetas vigoraram até João. Então muitos se dizem, se titulam profetas. Eu sou um profeta.
E nós sabemos que aí há o engano. Obtivemos igualmente, né? Vimos aqui no versículo 1, 2. Igualmente. Associando o quê? Judeus e gentios. Quando Jesus disse que não faz acepção de pessoas, às vezes as pessoas confundem essa questão de se fazer distinção de pessoas. Até por questão de uma ideologia política ou até mesmo das pessoas que querem ser, né, em questão de querer ter uma vida diferente, né? Os homossexuais não tem nada de demônio, que algumas igrejas pregam isso como se fosse coisas do demônio. Eu já escrevi sobre isso, posteriormente faremos um vídeo sobre este assunto, mas não tem nada a ver. Né? São pessoas, são irmãos e precisamos orar por eles. Né? Então, na condição que Jesus falou, não se faz acepção de pessoas, é em questão de ser judeu ou gentio, porque ele fez a comunhão. Um só povo, um só Senhor, um só batismo, que é o do Espírito Santo, que João Batista anunciava, virá um mais poderoso do que eu, que vos batizarão com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Vamos aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 1. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O Evangelho sendo lembrado. O que se prega me parece, como muitos dizem, ser um outro Evangelho. E no tempo de Jesus Cristo, os fariseus, escribas, sacerdotes da época, que não tinham a revelação, eles ficavam atônitos, querendo saber, entender, porque estavam cegos. Que doutrina é esta? Inclusive tem uma expressão que, não estou muito bem lembrado da palavra certa, mas é como se fosse baboseira, que coisa, para eles, irritava. Como nós temos hoje irmãos que não conseguem ver a verdade e vai fazer julgamento de vocês. Se eu disser aqui, nós vamos chegar a ter títulos aqui polêmicos. Se eu for ler isso aqui na igreja, eu vou ser apedrejado, expulso da igreja. Vamos chamar de louco. Aí Deus entra na história. A minha doutrina é louco. Porque não estão preparados para ouvir. São coisas polêmicas da verdade, que é a fidelidade que você tem que ter com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Amém? Então, como aqui em 1 Coríntios, lembrai do Evangelho que anunciei, que foi pregado a todas as nações, plenamente. Chegou a essa plenitude do irmão não ter necessidade de ensinar outro irmão. O que nós temos hoje? Precisamos pregar novamente. Porque eles estão cegos. Cegos, guiando cegos. E eles não querem que você veja a verdade do Evangelho. Eles usam a piedade como grande fonte de lucro, mercadejando a palavra de Deus.
como eu disse, uma pregação de consciência própria humana aos seus próprios interesses. Tem até cursos de formação de pastores, como eles deveriam cobrar, como eles cobram o dízimo. Tem curso de sapateado, como é que faz aquelas danças, que tudo é uma encenação teatral que não agrada a Deus. Não é isso? A gente vê isso nas igrejas. Infelizmente. 2 Coríntios. Vamos aqui para 2 Coríntios, no capítulo 4. Versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Coisas espirituais, sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ele quer adoradores espirituais, não nas coisas visíveis, que com o uso perecem, enferrujam, podem ser roubados. Este tesouro não se leva. Nós temos que procurar o tesouro celestial. Me faz lembrar aqui um histórico sobre o cortejo fúnebre do Alexandre o Grande, em que ele pediu no seu cortejo o seguinte, fez uma exigência. 4 médicos, os mais importantes da cidade, levando o caixão. As suas mãos ficassem fora do caixão. E todo o seu tesouro fosse jogado no caminho. O que ele queria dar essa mensagem? Que os médicos não são deuses. Então estariam ali levando o peso do caixão. As mãos fora, expostas do caixão, vazias. Quer dizer, não leva nada. Vai com as mãos vazias. Vão os dedos e ficam os anéis, não é isso? E o tesouro jogado no caminho, que ia ficar aqui. Não se leva. Não se apegue às coisas físicas. Mas podemos ter? Sim, claro. Não vem aquela coisa do... É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Não é? Nesse entendimento, claro que a condição de riqueza, ele dá essa condição, a capacidade que nós também temos que fazer. Não é só esperar, pedir e esperar. Ah, Senhor, eu quero isso aqui. Nas orações, tem que ser objetivas. Ele não ouve palavras, ele ouve propósitos. Ele quer que você faça. Porque é muito fácil a gente entregar para ele. Às vezes as pessoas, Senhor, entregue meus problemas, Ele faz. Mas ele quer que você faça. Pela palavra oração. Orar, mas também fazer. Me faz lembrar aqui uma passagem, na ressurreição de Lázaro, que ele disse que ali não era para a morte, era para justamente a primeira vez que ele estava ressuscitando, ali é para a glória de Deus. Ele chegou lá no túmulo, ele poderia muito bem fazer um movimento com a mão assim e a pedra rolasse. Mas não. Vão
e tire a pedra. Ele queria fazer o milagre, mas juntamente com eles na colaboração. É de se fazer. Faça. É muito fácil entregar para ele, nas mãos dele. Isso é uma forma de egoísmo ou até de preguiça, né? Vamos considerar assim. No capítulo 3, continuando aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o véu foi rasgado. Tem uma passagem que diz que todas as vezes que se lê, hoje, se lê a lei de Moisés, o véu permanece. A sua visão fica turvada. Hoje, nós vemos como espelho. O véu foi rasgado. Com Cristo, o véu é retirado. Com a lei de Moisés, todas as vezes que se lê a antiga aliança, o véu permanece. Os que estão aí não conseguem ver a verdade da palavra de Deus de glória em glória. Então, na verdade, é uma evolução, é um processo, como aconteceu comigo. Eu fui católico, fui evangélico, e quando eu comecei a fazer a leitura com prudência, cautela, eu vim percebendo o que não percebi na teologia. E comecei a escrever, que eu gosto de escrever. O que eu tenho escrito aqui, já fiz um resumo do que eu escrevo, para não ficar muito longo o vídeo. Eu já estou nos 32 minutos aqui. Por isso que é importante a gente ter tempo. Tenha tempo disponível para você fazer a leitura. Amém? Vamos para Romanos. Para os que são iluminados, lhes será acrescentado em abundância. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu recebo em abundância, porque estou na verdade. É um privilégio, não é? A gente conhecer a verdade. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos aqui. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Temos a glorificação, a santificação e a justificação. A justificação, eu já falei, que é a libertação do poder do pecado. A santificação é a libertação da presença do pecado. A glorificação é a libertação da ação do pecado. Mas a justificação é o poder, né? A libertação do poder. Então, nós estamos livres deste pecado. Então, quem chamou, justificou e glorificou. Continuando aqui em Romanos, para a gente concluir. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Livres do pecado pela graça. Então, versículo 4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha aqui o batismo na cruz, hein? Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O velho homem não ficou na água da piscina. Foi aqui no batismo do Espírito Santo. Para que o corpo do pecado seja destruído. Porque o pecado está no corpo. O corpo foi destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não somos escravos, somos filhos de Deus. No capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não é na letra, que a letra mata. Lá no capítulo 12, para a gente finalizar a nossa leitura de hoje. No capítulo 12, versículo 2. A nova vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Purificar também a sua consciência, como ele disse na nova aliança, imprimirei na sua mente e inscreverei no seu coração o meu mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Se você tem Deus, como haveria de ter carência? Se você está fortificado com o Espírito Santo que está dentro de nós. O poder de Deus que está dentro de nós. É reconhecer este poder. E assim, seremos vencedores. A carência para aqueles que têm pouca fé ou não têm. Uma definição de inferno, que muita gente fala que inferno, como se fosse um lugar. Inferno é a ausência total de Deus no seu coração. Portanto, vamos trilhar no caminho da verdade e da justiça. Vivermos em novidade de vida, uma nova criatura, o velho homem. É exatamente o estado de vida, o que era antes o estado de perseguição, de humilhação, de morte, que era o ministério da morte. Hoje estamos no ministério da vida. Uma nova vida, uma nova criatura, livres. Amém? Deus abençoe a todos na graça e paz do Senhor com muitas bênçãos. Amém.